Você pode tirar o meu corpo, a minha vida, derramar meu sangue, mas a minha liberdade você não rouba, porque eu posso estar preso, amarrado, o tirano mandando, deixa de ser cristão. E eu falo, não. Quem manda na minha alma, quem manda no meu interior é Cristo. Pode me matar, pode me queimar, mas a minha liberdade ninguém queima, ninguém tira. Nosso Senhor nos libertou de todas as cadeias. E qualquer regime que quer impor a forca, que querem colocar uma braçadeira nas pessoas, nas suas mentes, deve ser rejeitado por nós. Isso não é de Deus. Nós devemos clamar pela liberdade. Todo mundo deve ser livre. Livre para trabalhar, livre para possuir as suas coisas, livre para pensar, livre para estudar, livre para viver, para ter o tanto de filhos que quiser. Porque o sistema bruto da nova ordem quer colocar na cabeça das pessoas que não é para ter mais filhos. A gente precisa acabar com a humanidade. Preservar o planeta significa acabar com a humanidade. Não é assim. Não é desse jeito. Nós existimos por graça de Deus. E não são os pagãos, os filhos do inferno, que vão querer tirar a nossa fé, a nossa liberdade, a nossa esperança e o nosso amor. Vocês celebram a novena de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, nas suas aparições em Portugal, no século passado, em 1917, ela já falou de tudo isso. Todas essas catástrofes, tudo isso que o mundo começa a viver, as mensagens de Nossa Senhora em La Salette, em Fátima, em tantos lugares, são claras. Nós cristãos enfrentamos tudo de pé, porque é a fé que nos coloca de pé. Quantos testemunhos bonitos lá no sul, como em tantas outras catástrofes que nós já tivemos, dos cristãos, dos católicos, que diz, eu perdi tudo, mas não perdi a minha fé. E por isso reconstrói tudo de novo. O cristão não tem medo, porque Jesus disse para nós, não tenhais medo, no mundo sereis perseguidos, mas aqueles que perseverarem, viverá. O Papa João Paulo II, quando assumiu o seu pontificado, quando ele apareceu no balcão da Basílica, ele citou essa palavra de Jesus, non avete paura, não tenhais medo. Cristão não tem medo, porque o cristão é uma pessoa de fé, de esperança e de caridade, de justiça. Por isso nós fazemos o bem, por isso nós rezamos. Lá na China, que proíbe a igreja, que massacra, nós temos as comunidades lá escondidas, anônimas, rezando, escondido, padres que se passam de padeiro, de alguém que trabalha em jardim, em outras coisas, mas que são padres que reúnem com pessoas, 4, 5 pessoas para rezar a missa, escondido. Não adianta, pode colocar a cerca que quiser, a fé não tem fronteira, não existe muro que segura a fé. Quando a União Soviética assumiu o comunismo é para valer, tomou tudo da igreja. 70 anos depois, quebrou o sistema, devolveram as igrejas. E o povo católico estava tudo lá, tudo escondido, tudo no anonimato. A igreja foi mandando bispos anônimos, padres anônimos, clandestinos, que não deixou a fé morrer. A Rádio Vaticano direcionou uma antena para a Rússia, dia e noite, programa católico. Num lugar em que o ditador dava prêmios para os filhos que entregassem os pais, que denunciassem os pais. Isso aconteceu demais, como acontece também na China. Mas a fé
move. E Nossa Senhora pediu que no meio desse canteiro de dificuldade que é o mundo, que nós devemos nos ater a 3 coisas: oração, conversão e penitência. Oração, conversão, penitência. Vamos repetir? Oração, conversão e penitência. Esse é o segredo para a gente viver nesse mundo. E nós devemos sempre estar preparados para os grandes desafios e provações. Nunca podemos dizer, não vai acontecer conosco. A gente nunca sabe, mas devemos estar sempre preparados. Senhor, na minha fé, na minha esperança, na minha caridade, eu estou pronto para enfrentar tudo até a morte. Cristão não é covarde. Cristão não inclina para o mundo, não inclina para a nova ordem, não inclina para comunismo, não inclina para globalismo, para ambientalismo, não inclina para isso. O cristão inclina para o Evangelho, pois no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, nós temos tudo o que é suficiente para compreendermos a nossa caminhada neste mundo. E a Santa Igreja, deixada por Jesus, tem os remédios para a gente ir adiante. A missa, a oração, o batismo, os sacramentos, as pastorais, os movimentos, a reza, o amor. Nós precisamos ter presente isso e sermos pessoas humildes. Todos nós devemos cultivar a humildade e nunca pensar que nós estamos salvos. E nunca julgar o outro, porque esse outro está no pecado, está na miséria. Não, o cristão não julga, não condena, o cristão evangeliza. Ajuda as pessoas que estão no erro a encontrar a luz da verdade. Porque o cristianismo, meus irmãos, é como esse círio aceso ao lado da estante da palavra, essas velas acesas no altar. O cristianismo é isso, é luz, porque o cristianismo brota da luz eterna de Cristo, e a igreja é esta luz no meio da escuridão do mundo. Não tenhais medo. Nossa Senhora nos garante que se nós orarmos, se convertermos e fazermos penitência, nós teremos o céu. O comunismo criticou a igreja através de Karl Marx, dizendo que a igreja ensina uma bobagem, que é um mundo utópico que não existe, o céu. E por isso as pessoas não tomam conta aqui da realidade. Isso é mentira, isso é falso, é fake news. Os cristãos é que transformam o mundo. A Europa era um ninho de pobreza, de sofrimento. Quem trouxe vitalidade para a Europa, que hoje despreza a igreja? Os mosteiros, a partir do século V, com São Bento. Os mosteiros ensinaram o povo a culinária, a fazer as lavouras, cruzamentos de plantas, a cuidar. Tanta riqueza. A Europa é o que é hoje, a nível material, deve muito à igreja. Mas a igreja está sempre no banco dos réus. A igreja não presta. A igreja é isso. Pobre do mundo, se não fosse a igreja. Pobre do mundo. Tem um autor chamado Thomas Hood. Thomas com TH, Hood com 2 OD. Americano, um professor leigo de história. Ele escreveu um livro, A Igreja, Criadora e Formadora da Civilização Ocidental. Não me lembro agora qual é a editora. Tem também 24 palestras dele em inglês, traduzido no YouTube com esse tema. Que seria bom os professores de história estudar, porque nós aprendemos nesses últimos 70 anos nas nossas escolas uma história mentirosa. Vocês acreditam que